Aleluia, glória a Deus. Peço para os irmãos se sentarem, por favor. A paz do Senhor, igreja, amém? Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Amém? E diz assim, a resposta do Senhor, no capítulo 2, do 1 ao 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e o congrega todos os povos. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, venho te pedir perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Venho te pedir, Pai, por esse momento, Pai, que não seja eu aqui, Pai, mas o Teu Santo Espírito a falar com a Sua igreja, Senhor. Que nós venhamos sair daqui, Pai, diferente de como nós entramos, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo queira fazer, Pai, para atrapalhar esse momento, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Santo Espírito, Senhor, é bem-vindo aqui, tem liberdade, passeie em nosso meio, que a gente venha sair daqui, Pai, compreendendo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração se chama A Oração que Move o Coração de Deus. Antes de entrar na mensagem, eu queria falar um pouco sobre o contexto histórico de Abacuque. Abacuque é um livro pequeno, ele só tem 3 capítulos, mas ao longo desses capítulos o que a gente vê, o que fica claro, é que Abacuque ora e o Senhor responde. E ao longo desses capítulos, eles se desenvolvem assim, a relação de Abacuque com Deus. Abacuque conversando com Deus e Deus respondendo a ele. E esse período era um período muito difícil, foi o período que antecedeu o exílio. Nessa época, o povo de Judá estava sendo castigado através dos caldeus, que era o povo da Babilônia, e através deles o povo estava perdendo as suas casas, eles já estavam sendo retirados e indo para a Babilônia aos poucos, mas ainda não era o exílio. E nesse tempo, a nação de Judá era muito desobediente ao Senhor. E mesmo com tudo ruim acontecendo, mesmo eles vivendo um cenário de muita dificuldade, eles não obedeciam ao Senhor. E Deus colocou esse tema no meu coração, movendo o coração de Deus através da oração, porque não é toda a oração que alcança o coração de Deus. E isso fica muito claro ao longo da Bíblia. Deus se importa não só que a gente ore, mas Deus se importa também com a forma com que oramos. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, Jesus adverte os discípulos para que eles não fossem como os hipócritas, que oravam alto nos lugares públicos, achando que assim Deus ia responder a oração. E Deus também falou que a nossa oração não pode ser aquela oração onde a gente acha que por falar muito, Deus vai nos atender. E a gente vê que tem uma preocupação não só com a oração, mas com a forma como nós oramos. E Deus me despertou para justamente isso. Então, qual é a oração que alcança o coração do Senhor? Porque lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, nós precisamos aprender a pedir certo. A gente precisa aprender a chegar no Senhor da forma correta.
que nós não temos uma oração eficiente, uma oração que não alcança o coração de Deus, a nossa vida como cristão falhou, porque a gente não sabe se comunicar com o nosso Deus. Como a gente vai servir alguém que a gente não sabe como orar a Ele? E no português, uma coisa muito interessante é que uma frase só passa a ser considerada oração quando ela tem um verbo, quando ela tem uma ação. E a nossa vida de oração então, com Deus também é assim. Só faz sentido quando a gente cumpre alguns requisitos. Só faz sentido quando a gente age de determinada maneira. A nossa vida de oração precisa ser acompanhada de uma vida de ações. Não adianta só a gente orar quando a gente não faz a nossa parte. Então a gente precisa ter isso muito certo na nossa vida, de que não adianta só a gente orar se a gente não faz a nossa parte. Porque senão a gente vai ter uma vida de religiosidade. Vai ter uma vida onde a gente só faz as coisas por protocolo, porque a gente está orando achando que estamos conseguindo algo diante de Deus, mas não estamos, e aí gera frustração. Poxa, mas eu estou orando, por que Deus não vai me atendendo? E não é porque a gente ora que Deus vai atender, é da forma que nós oramos que Deus vai nos atender ou não. E Deus colocou 3 pontos no meu coração sobre uma oração que move o coração de Deus. O primeiro ponto é o posicionamento. Quando a gente lê aqui no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque fala: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui a primeira coisa que me chamou a atenção foi o posicionamento dele. Ele escolheu que ele ia ficar ali até o Senhor responder a oração dele. Nas nossas vidas, esse posicionamento é obediência ao Senhor. Não adianta nós orarmos se nós não obedecemos a Deus. Assim como Abacuque, a nossa vida tem que ser também de obediência. Aqui no capítulo 1, eu não vou ler, mas o subtítulo desse capítulo é A Iniquidade de Judá. Abacuque estava vivendo um contexto muito difícil. O povo de Judá estava em iniquidade, ou seja, o pecado repetido de forma consciente. Eles escolheram estar vivendo aquela vida. E Abacuque, mesmo no meio de uma nação completamente corrompida, mesmo no meio de uma nação que tinha escolhido voluntariamente abrir mão de tudo que o Senhor tinha planejado para eles, ainda assim ele orou, ainda assim ele perseverou em obediência. Era muito fácil ele chegar e falar: Senhor, está todo mundo desobedecendo, eu não vou ficar aqui sendo o único justo, está todo mundo sofrendo com os caldeus e eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que é certo. Só que ele escolheu, mesmo quando ninguém estava fazendo o que era certo, fazer o que era certo. E ele colheu os frutos de uma intimidade com o Senhor que aquele povo não teve. Ele escolheu a melhor parte, e por essa escolha que ele fez, ele teve a revelação de Deus do que viria a acontecer, de que o povo sofreria o exílio, de que aquele castigo que eles estavam vivendo era só o início do que ia acontecer com o povo de Israel e o povo de Judá, que eles ainda iriam sofrer muito na mão dos caldeus. E hoje em dia é muito importante a gente falar sobre posicionamento, porque a gente vê que a gente está vivendo no final dos dias e as coisas estão muito difíceis, estão muito complicadas, e as pessoas estão começando a achar que tem a licença para o pecado, né? Porque está todo mundo fazendo errado, a gente também pode fazer, afinal, está todo mundo fazendo errado. Todo mundo é corrupto, todo mundo mente, todo mundo faz tantas coisas, por que eu não posso fazer? Mas a palavra de Deus fala pedir para os irmãos abrirem Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então a nossa vida não pode ser mais no pecado. A gente morreu para o pecado, a gente tem que viver uma vida nova com o Senhor. E uma vida posicionada é uma vida onde a gente colhe frutos. E Deus me fez lembrar de um exemplo de um homem que escolheu obedecer mesmo quando ninguém estava obedecendo. E mesmo quando ele tinha uma situação muito confortável para não obedecer.
obedecer, porque ele era um rei. Ele podia fazer o que ele queria aqui nessa terra. E a história do rei Ezequias. Queria pedir para os irmãos, por gentileza, abrirem a Bíblia em 2 Reis. Capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Amém? E diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe serviu. Aqui a gente começa a ver o reinado do rei Ezequias e como começou. O rei Ezequias ele tinha todos os motivos para não obedecer a Deus. O rei Ezequias ele era filho de Acais. Acais tinha sido um rei muito perverso. Ele queimou os filhos para oferecer a outros deuses. Ele incentivou a idolatria no meio do povo de Judá e ele também fez alianças erradas que Deus condenava. Ele se aliançou com o rei da Síria e o povo estava vivendo problemas por conta dessa aliança errada que ele fez. E Ezequias, quando assume, ele escolhe viver diferente de tudo que ele tinha passado até aquele momento. Mesmo sendo um rei que era filho de um outro rei que tinha sido idólatra, mesmo no meio de uma nação que era idólatra, ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu que ele ia servir ao Senhor. E na nossa vida, a gente precisa tomar essa decisão independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Se estão obedecendo, se não estão obedecendo, a nossa escolha precisa ser sempre ser fiel ao Senhor. E por mais que Ezequias tenha sido um rei fiel, ele viveu dificuldades no seu reinado. Ele viveu dificuldades ainda com a Síria, e tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Naquela época, o profeta que intercedia pelo povo era o profeta Isaías. E tudo que ele, antes de tomar qualquer decisão, em momento de dificuldade, ele pedia para Isaías uma direção para o Senhor para aquilo que ele faria. Então, ao longo da história dele, a gente pode ver que a vida dele foi acompanhada de oração. Mas Ezequias viveu um momento muito difícil na vida dele, que Ezequias teve uma doença que foi para a morte. E a gente vê essa história em 2 Reis, só que no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. E diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor
de Davi, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele a recuperou a saúde. Então aqui a gente pode ver que mesmo com toda a obediência que o rei Ezequias tinha escolhido viver desde o início da sua caminhada como rei, ainda assim ele passou por momentos de dificuldade. E na nossa vida a gente não pode achar que por estar obedecendo, por estar fazendo aquilo que Deus mandou que fizéssemos, o dia mau não vai chegar. Porque a palavra de Deus deixa claro que o dia mau vai chegar para todos nós. A diferença é que quando nós temos uma vida de obediência ao Senhor, nós vemos um milagre na nossa vida. Nós vemos a mão do Senhor alcançar e livrar a nossa vida. Ezequias, ele passou por tudo que qualquer pessoa que talvez não obedecesse ao Senhor passou. Só que a diferença é que Ezequias viu um milagre que ninguém mais viu. Ele não só foi curado, porque o que ele pediu ao Senhor era para que o Senhor se lembrasse que ele tinha sido fiel. Então a gente pode assumir que ele estava esperando uma cura, talvez. Senhor, por favor, me cura, eu escolhi ser fiel a Ti. Mas o Senhor não só o curou, mas como o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele, e o Senhor também livrou o povo de Judá e a ele da mão dos assírios. Então Deus fez muito mais do que ele pediu para o Senhor naquele momento. E isso foi porque ele escolheu ter uma vida de obediência, porque ele escolheu ser fiel ao Senhor quando ninguém estava sendo. Amém? Amém. O segundo ponto que Deus colocou no meu coração sobre uma oração que move o coração de Deus é uma oração feita com fé. Além de uma oração posicionada, onde nós temos uma vida que obedece ao Senhor, a gente precisa ter fé. Porque às vezes a gente se posiciona, obedece, mas passa um dia mal e a gente vai perdendo a nossa fé que o Senhor pode fazer as coisas. Porque o posicionamento ele é fundamental para a gente viver um milagre com o Senhor. Porque senão a nossa vida se torna vazia. Porque não adianta a gente orar para o Senhor usar as nossas vidas quando a gente não obedece. Então a gente não pode orar para o Senhor que quer prosperar financeiramente quando a gente não traz os dízimos e as ofertas. A gente não tem como a gente orar pedindo para o Senhor usar as nossas vidas, a gente quer profetizar, a gente quer louvar, a gente quer fazer tanta coisa, mas às vezes a gente não ainda faz fofoca, às vezes a gente escolhe ainda ficar falando mal da vida do irmão, participar de conversas que não agradam o Senhor. Então assim, o posicionamento, a obediência, ela é fundamental para a gente ter uma vida com Deus. Mas não adianta também a gente ter um posicionamento quando a gente não tem uma vida onde a gente crê que o Senhor pode todas as coisas. Voltando para o livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui Abacuque ele ora falando para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tinha certeza que o Senhor responderia a oração dele. Ele não orou falando, quem sabe o Senhor me responde, vou ficar aqui, vai que acontece, vai que o Senhor se lembra de mim. Não, ele tinha certeza que Deus iria responder, porque ele tinha fé que ele orava a um Deus vivo. Ele tinha fé que ele orava a um Deus que respondia as orações, aquilo que ele colocava diante do Senhor. E isso mostra pra gente a importância da fé. Amém. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Aqui a gente pode ver que a fé é o princípio da caminhada cristã, porque se a gente não tem fé, a gente não consegue agradar a Deus. A nossa vida como cristão é vazia, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que quando ele alcança a nossa fé, ele tira tudo que a gente precisa para a nossa caminhada cristã. Então o inimigo vai sempre tentar fazer com que a gente olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que a gente ainda não alcançou, para aquilo que é difícil, mas a palavra de Deus nos chama a viver pela fé.
e não olhar pelas circunstâncias, mas continuar e caminhar. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Lucas 8. Do versículo 22 ao 25. É uma passagem muito famosa e Deus me chamou a atenção para alguns aspectos que são importantes na nossa caminhada de fé com o Senhor, que é quando Jesus acalma uma tempestade. E diz assim, a partir do versículo 22: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Nessa parte, Deus me chamou a atenção para alguns aspectos nessa passagem. O primeiro deles é que eles estavam indo para onde Jesus queria que eles fossem. Jesus queria que eles chegassem à outra margem do lago. Então eles não estavam ali fazendo o que eles queriam. Eles estavam ali fazendo o que o mestre tinha ordenado que eles fizessem. Vamos entrar no barco porque temos que chegar à outra margem. E no meio disso, eles foram surpreendidos por uma tempestade que ninguém estava esperando. Porque se eu sei que a tempestade está vindo, eu obviamente não entraria no barco e falaria: vamos esperar, quem sabe daqui a pouco. Mas eles não sabiam disso, eles confiaram no Senhor, entraram naquele barco, porque o objetivo era chegar à outra margem. E às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente está fazendo o que eu falei no outro tópico, a gente está se posicionando, estamos obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que Ele nos direcionou, mas no meio do caminho vem uma tempestade. E eles foram surpreendidos por isso. Mesmo estando onde Jesus queria que eles estivessem, a tempestade veio, a tempestade chegou. E eles precisaram exercer a fé deles. Jesus queria que eles exercessem a fé, porque na outra margem eles precisavam ter vivido aquela experiência de fé. Porque aqui na passagem a gente vê que depois que eles chegaram na outra margem, essa outra margem, eles iam precisar curar um endemoniado. Um endemoniado que, mesmo preso com todas as correntes, eles tentavam prender de todas as formas, mas não conseguiam. Era um endemoniado que ele assustava aquela região. Então eles precisavam ter fé para crer que Jesus podia controlar aquela situação e expulsar aquele espírito imundo. Mas para isso eles precisam passar pela tempestade e ter a fé deles trabalhada. E às vezes a gente se vê em situações que a gente acha que é para a nossa derrota. Os discípulos achavam que eles iam morrer. Aqui fala: correndo eles o perigo de sossobrar. Sossobrar é ir a pique, é afundar, é assim, e acabar tudo. E eles achavam que aquilo que eles estavam vivendo era para a morte, era para o fim, mas na verdade era para revelar a fé deles. Era para Jesus saber onde estava a fé daqueles discípulos. Será que eles vão crer que eu estou no barco, eu controlo essa situação, que eu acalmo a tempestade? Ou será que eles iam ficar tipo: Jesus, acho que agora vamos morrer, não vai dar mais e estamos morrendo? E na verdade eles acordaram Jesus e pediram para ele interceder, porque ele sabia que quem estava no barco tinha todo o poder. E a gente precisa saber disso na nossa vida, que quem está no barco tem todo o poder. Às vezes a gente vive situações que a gente acha que é para o nosso fim. Fala: Senhor, agora realmente entrega os pontos, acabou, não tem mais jeito, vai acabar tudo agora. Mas não é, são situações onde Deus quer revelar a nossa fé, porque do outro lado da margem vai ter coisas muito maiores. Mas para viver coisas maiores, a gente vai precisar ter a nossa fé trabalhada em Jesus, com Jesus no barco. E uma coisa que é muito interessante nessa passagem, que eu particularmente só me atentei
Na última vez que eu li Lucas, que em Lucas fala lago, em Mateus e Marcos fala mar. E eu fiquei curiosa sobre isso. Falei, lago, mar, como que pode? É lago ou é mar? Fiquei nessa dúvida. E aí, lendo, estudando, eu vi que na verdade era um lago que é chamado de mar. É um lago que é chamado Mar da Galileia. E é um lago grande, mas eu fui pesquisar a extensão, profundidade, porque se chama mar, deve ser o maior lago que a gente já teve na história, né? E na verdade não era. Era um lago que na realidade deles era mar, porque ali não tinha nada maior do que aquilo. Mas existem outros lagos mais extensos, outros lagos mais profundos, e eles só conheciam aquilo e chamavam aquilo de mar. Às vezes o nosso problema tem um nome muito grande, mas na verdade é uma coisa muito pequena. Porque Jesus está no barco, eles achavam que, meu Deus, não vai dar. Mas gente, era um lago, você conseguia ver a outra margem. Só que na tempestade a gente perde essa noção, né? Quando a gente está vivendo um problema, é uma coisa muito engraçada, depois que passa, óbvio. Porque a gente fica assim, não tem jeito, esse problema vai ser o pior do mundo. Quando você chega na outra margem, você olha, gente, eu não acredito que era só esse lago. Eu não acredito que era só isso, eu estava desesperada. Como pode? E Deus estava mostrando isso para os discípulos. Eles estavam num lago, e além de estarem num lago, eles estavam com Jesus no lago, no barco. E a nossa vida também é assim. E ainda que o seu problema seja um mar, a boa notícia é que Deus tem poder para abrir mar. Ele abriu o mar para o povo passar. Então, assim, pode ser pequeno, pode ser grande. A realidade dos discípulos era um lago, era uma coisa pequena. Mas Deus também abre os grandes. Deus abriu o mar vermelho. Então, assim, é importante que a gente pratique a nossa fé. Que a gente exerça a nossa fé nesses momentos de dificuldade. Porque, às vezes, a gente acha que vai dar tudo errado. Mas Deus está esperando que a gente exerça a nossa fé e confie que Ele tem autoridade sobre aquela situação e que as coisas podem mudar. Então, quando vier a dificuldade, a gente não pode parar, a gente não pode desistir. E é importante a caminhada em Cristo, independente das circunstâncias. E hoje em dia, eu posso estar aqui falando que os dias estão maus, há muita dificuldade, em várias escalas. Se a gente pensar no contexto de Rio de Janeiro, a violência, Brasil, a corrupção, no contexto de família, os problemas familiares. Então, às vezes eu estou aqui falando sobre fé, mas você está só pensando no seu problema, só pensando que pode ser muito difícil e que talvez não dê. Mas a notícia que eu tenho para te dar é uma boa notícia nessa noite, é que você está no lugar certo. Se você está vivendo um momento de crise, de fé na sua vida, ou então você está achando que as coisas não vão ter o resultado que você espera, é aqui que a gente precisa estar. Porque nos momentos de crise, de fé, a gente tem uma tendência de sair da igreja. No momento de dificuldade, a gente chega, não vou mais, não está dando certo, já tentei, não deve ser assim. Só que a verdade é que lá em Romanos 10, 17, eu vou falar, não precisa abrir se você não quiser, uma passagem que fala: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pessoas que fazem coisas erradas e o que adianta a gente estar num lugar onde as pessoas mentem, onde as pessoas são hipócritas e as pessoas têm mil e uma críticas à igreja. E tem pessoas hoje que acham que podem ter Jesus no coração e não precisam congregar. Só que a palavra deixa clara que nós fazemos parte de um corpo. Em 1 Coríntios 12, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós precisamos estar inseridos no corpo. Nós precisamos fazer parte. A comunhão, o congregar, ele é importante. Então não ache que porque você aceitou Jesus e tem Jesus no seu coração, você é uma pessoa boa e isso te isenta da igreja. Você não precisa estar aqui, mas a verdade é que você precisa. Até porque no céu estaremos todos juntos. Apesar de ser grande, eu acredito que não vai ser cada canto sabe? Então é importante que desde agora a gente exercite a comunhão, porque vamos subir juntos. É importante estarmos aqui. A fé de um fortalece a fé do outro. Às vezes a gente entra aqui com um problema grande, achando que não vai ter jeito, e a oportunidade que Deus
dar para o irmão é para contar um testemunho que ele venceu naquela área que você acha que é muito difícil. E você começa a perceber que Deus faz, sabe? Que Deus está movendo, não só nesse lugar, na nossa igreja, mas na igreja no geral. Você fazer parte da congregação é importante. É importante a gente participar da Santa Ceia, o batismo nas águas, cumprir todas as ordenanças que deixou, que a gente só cumpre quando a gente está inserido no corpo. Hoje em dia também as pessoas acham que fazer parte de célula é o suficiente. Eu vou na célula, tá ótimo. Só que assim, Jesus te chamou para fazer parte de um corpo que é completo. Uma célula sozinha, ela não faz nada. Uma célula ela só tem sentido quando ela está inserida num corpo. Então se você vai estar indo numa célula, sinto me informar, talvez você não esteja indo a lugar nenhum que seja o corpo de Cristo. Porque o corpo ele é completo. A palavra fala que ele é composto por muitos membros. Então a gente precisa congregar onde é completo e não onde é só uma célula. Deus chamou a gente para viver a plenitude. Então não vamos viver uma coisa que é pequena, quando a gente pode viver um todo. E o último tópico que Deus colocou no meu coração sobre uma oração que move o coração de Deus é a respeito de salvação. Aqui, Abacuque 2. Vamos voltar para Abacuque 2. A partir do versículo 2, diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui a gente pode ver que Abacuque orou, e o resultado dessa oração foi uma resposta que não era só para a vida dele, mas era uma resposta que ia alcançar outras vidas. Deus não quer que a gente venha para a igreja, faça parte do corpo, que a gente exerça a nossa fé, que a gente se posicione e que a gente viva só as quatro paredes. Deus tem mais coisa para as nossas vidas. Deus quer que aquilo que Ele tem anunciado para as nossas vidas através de oração, a gente anuncie para outras pessoas. Tem pessoas que estão passando por problemas muito sérios e que não conhecem a Jesus. Tem pessoas que não têm paz na vida delas e nós temos o príncipe da paz nas nossas vidas. Tem pessoas que vivem uma vida completamente amargurada porque não conseguiram se perdoar de coisas do passado, enquanto a nossa vida, o nosso passado já está no mar do esquecimento e tudo se fez novo. Tem pessoas que precisam ouvir a salvação de Cristo, que precisam saber do amor de Deus sobre a vida delas. E não adianta a gente viver uma vida só para a gente, uma oração para as nossas necessidades, a oração do nosso eu, a oração que cada vez mais está voltada para aquilo que a gente acha que é importante. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Amém? E diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem pessoas que estão esperando que a gente se revele, que os filhos de Deus se revelem e que leve para elas aquilo que alcançou a nossa vida. E isso é um ponto muito interessante na oração, porque às vezes a gente está tão cercado nas nossas necessidades, naquilo que a gente precisa, e quando a gente dobra os joelhos, a gente só consegue pedir pela gente, pelo nosso emprego, pela nossa família, por tudo aquilo que a gente quer viver, e uma oração voltada só para coisas materiais. Só que mas na verdade é que Jesus, ele nos convida a fazer o oposto disso. Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Lucas, o
capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele ensina os discípulos a desejarem o reino de Deus. É importante que nossas orações também sejam voltadas para o reino de Deus. Que a gente deseje a volta de Jesus. Que a gente se preocupe em alcançar outras vidas. Que a gente se preocupe em dar testemunho e falar acerca daquilo que Deus tem falado para as nossas vidas. Porque é assim que Deus se revela para nós. Não é numa vida egoísta. Não é numa vida onde a gente só se preocupa com aquilo que é interessante para a gente. E aqui no livro de Abacuque, ele estava vivendo um contexto muito difícil. Ele estava vivendo um contexto onde ele se queixou com o Senhor. Nesses 3 capítulos, para quem quiser ler em casa, ele começa falando sobre a iniquidade de Judá para o Senhor, porque o povo está sofrendo muito, e ele começa a questionar a Deus o porquê que aquilo está acontecendo. Porque Abacuque não achava justo que o povo de Judá fosse castigado por um povo que era mais cruel do que aquilo que eles faziam. Ele achava que aquilo não podia acontecer com eles, que eles tinham que viver, que eles deviam ser castigados, mas não dessa forma. Deus devia salvar, Deus devia livrar, Deus devia alcançar a vida deles. Só que aquele povo viveu o castigo da desobediência, que eles voluntariamente escolheram. Mas ainda assim, o Senhor teve misericórdia, o Senhor foi dando sinais, o Senhor foi falando com ele. E a gente pode ver que no final de Abacuque, ele entende a mensagem do Senhor. Ele entende que realmente o castigo viria, ele entende que realmente tudo isso aconteceria. E ele precisaria, então, anunciar às pessoas que tudo isso ia acontecer e que eles precisavam mudar. O profeta Abacuque, ele profetizou na mesma época que Jeremias profetizou, pedindo para que as pessoas se arrependessem. Então ele falava a respeito de arrependimento, eles falavam sobre aquilo que iria acontecer. A gente não vai viver um exílio, a gente não vai viver nada assim, mas a gente está vivendo a volta de Jesus. Os dias estão acabando, está cada vez mais próximo. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa saber que tudo que a gente conhece, tudo que a gente está vivendo hoje vai passar. E a gente precisa colocar isso na nossa oração, em prática na nossa oração, almejar o reino, pedir para que Deus faça a vontade dele, para que ele use as nossas vidas para alcançar outras pessoas, porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente também anuncia a salvação a ele. A gente também fala daquilo que o Senhor tem feito. Se eu amo alguém, eu quero que essa pessoa esteja no céu também. Eu quero que Deus alcance essa pessoa. E nós precisamos ter essa consciência na nossa oração. A gente precisa ter uma oração posicionada, uma oração com fé e uma oração também que não seja só sobre a gente, mas seja uma oração que alcance outras pessoas. Eu queria chamar o louvor. E quando o pastor me chamou para pregar essa mensagem, eu já estava com essa mensagem não pronta, mas já era uma palavra que Deus estava ministrando no meu coração há muito tempo. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, teve um momento que eu não quis mais vir para a igreja. Acho que a maioria das pessoas, às vezes, né, que é criada na igreja, é um momento que você não quer mais vir, tipo, não dá mais. Não quero viver, quero fazer outras coisas. E eu vivi isso na minha vida. Teve uma hora que eu falei, tipo, não quero mais vir. Só que minha mãe ignorou meu pedido completamente. Eu lembro que eu falei pra ela que eu não queria mais vir. E ela deixou muito claro que naquela casa todo mundo era cristão.
não era uma opção. Aqui todo mundo serve ao Senhor. Se arruma e vambora. E eu lembro que, assim, na época foi difícil pra mim, foi difícil pra ela. Falando assim, depois que tudo passa, é ótimo, né? Mas só que quando a gente estava vivendo, foi difícil. E eu lembro que eu vi e vivi isso na minha vida. Mesmo eu não querendo estar aqui, a palavra estava sendo pregada, o Senhor estava falando, e isso foi quebrantando o meu coração. E eu fui entendendo que Jesus, ele tinha um plano na minha vida. Jesus tinha coisas para a minha vida, mas que para isso eu precisava me posicionar. Eu precisava ter uma vida de fé. E eu precisava anunciar para outras pessoas a respeito do que Cristo vinha fazendo. Então, assim, eu pedi um louvor que fala justamente sobre isso, sabe? Nós temos que ter uma vida que não é só sobre a gente, mas que é sobre outras pessoas. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Tu és real. Vou me entregar totalmente. Os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do declare neste lugar, Tu és real, ouve a Ele. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar, Jesus. Vou me entregar total. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me diante do Teu altar e sacrificar
mas sem vontade de orar, sem vontade de buscar Deus por circunstâncias que podem estar acontecendo. Então não precisa vir aqui à frente, mas no seu lugar, vamos fechar os nossos olhos, interceder a Deus, porque Deus tem milagres nas nossas vidas, Deus tem a provisão, Deus tem o impossível, mas para isso a gente precisa se posicionar, a gente precisa obedecer ao Senhor, a gente precisa ter uma vida de fé, uma vida que se preocupa em salvar e alcançar outras vidas. Ah, Senhor, na Tua presença, Pai, te pedimos, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Muitas vezes, Pai, as circunstâncias, Pai, as dificuldades, Pai, têm tentado nos cegar, Pai. Assim como aqueles discípulos, Pai, na tempestade, Pai, eles só conseguiam ver a dificuldade, eles só conseguiam ver que iam cair, Pai. Mas a verdade, Pai, é que o Senhor estava esperando que eles exercessem a Sua fé, Pai. Aleluia. Ah, Pai, então aqui diante de Ti, Pai, te pedimos, Senhor, nos dê força, Pai, para exercer, Pai, fé em Ti, Pai, no dia mal, Pai, que a gente não venha, Pai, sucumbir diante das dificuldades, Pai, mas a gente venha clamar a Ti, Pai, porque o Senhor está no barco, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder sobre a tempestade, Pai. O Senhor, Pai, tem poder sobre qualquer dificuldade na nossa vida, Pai. Então te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai. Que a gente venha sair daqui, Pai, diferente de como nós entramos, Pai. Ah, Senhor, que a gente venha sair daqui, Pai, com a nossa fé fortalecida, Pai. Que a gente venha sair daqui, Pai, com forças, Pai, para resistir, Pai, ao diabo, Pai. Que a gente venha, Pai, fugir, Pai, da tentação, Pai. Que a gente venha, Pai, escolher, Pai, obedecer a Ti, Pai. Nos posicionarmos, Senhor, e fazer aquilo que agrada ao Teu coração, Pai. Mesmo, Senhor, que ninguém esteja fazendo, Pai. Mesmo que a escolha do mundo, Pai, seja desobedecer, Pai. Nós vamos escolher Te obedecer, Pai. Nós vamos escolher Te servir, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que é bom, Pai, ser fiel a Ti, Pai. Nós sabemos, Pai, que é importante ser fiel a Ti, Pai. Nós compreendemos, Pai, que na fidelidade, Pai, há milagres, Senhor. Que o Senhor tem bênçãos separadas para aqueles que escolheram ser fiéis a Ti, Pai. E nós vamos escolher hoje, Pai, ser fiel a Ti, Pai. Não só hoje, Pai, mas até a Tua volta, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, Pai. Nos ajuda também, Pai, a nos preocuparmos, Senhor, com a salvação daqueles que estão à nossa volta, Pai. Que a gente não venha viver uma vida, Pai, pensando só nos bens materiais, Pai, só nas coisas dessa terra, Pai, mas que a gente venha, Pai, ter uma vida voltada, Senhor, para a Tua volta, Pai, porque o Teu reino, Pai, Ele é real, Senhor, a Tua volta, Pai, é real, Pai, está próxima, Pai, não permita, Senhor, que a gente coloque a nossa salvação em jogo, Pai, por tão pouco, Pai, nos alerta, Pai, para aquilo que nós devemos abrir mão, Senhor. A melhor parte, Senhor, é Te servir, Pai, é fazer a Tua vontade, Pai, que a gente venha, Pai, buscar sempre em primeiro lugar o Teu reino, Pai, assim como o Senhor ensinou, Pai, os discípulos, Pai, que a gente venha desejar o Teu reino, Pai, todos os dias de nossas vidas, Pai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Pai, que a gente venha estar atento, Pai, para a Tua volta, Senhor, e que a nossa vida, Pai, venha ser um reflexo, Pai, da Tua glória, Pai, e que as pessoas possam ver, Pai, a nossa vida, Pai, e queiram esse Deus, o Deus da paz, o Deus do perdão, o Deus do impossível, Pai. Ah, Senhor, que a gente venha transmitir, Senhor, a Tua glória, Pai. Que a gente venha alcançar, Pai, vidas, Senhor. Que por essa porta, Pai, entre pessoas, Pai, necessitadas, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pessoas que precisam ter a sua vida transformada, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Que nesse fim, Pai, dos tempos, Pai, nós sejamos, Pai, um referencial da Tua glória, Pai. É o que eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.